Uma boa tarde, na paz de Cristo Jesus, desejando a todos que todos possam ser cheios do Espírito Santo nessa tarde maravilhosa. Hoje é um dia próspero, um dia de bênçãos, de vitória sobre a sua vida, sobre a minha. E o Senhor tem aqui, até aqui está nos sustentando, nos mantendo vivos diante dEle para o adorarmos e exaltarmos o Teu santo nome. O Senhor Jesus é o nosso Senhor, o nosso Salvador, autor e consumador da nossa fé. Se encontra em Hebreus capítulo 12. E hoje eu quero estar falando sobre o Messias e o seu reino, o Senhor Jesus Cristo. Estamos falando muito sobre a palavra de Deus, trazendo algumas verdades, e não vamos parar. Enquanto o Senhor nos der fôlego de vida, nós estaremos trazendo as mensagens para que se espalhem por todas as formas, para que todas as pessoas possam ser alcançadas pelas verdades de Deus. O Messias e o seu reino se encontra no livro do profeta Isaías, Muitos chamam o livro do profeta Isaías do livro messiânico. Se encontra no capítulo 11, no versículo 1, que nos diz assim: pois brotará um rebento do tronco de Jessé, e das suas raízes um renovo frutificará. Com certeza foi profetizado há mais de 500 anos atrás, o Salvador Jesus Cristo Nazareno, o filho da irmã Maria. Então temos aqui uma passagem profética, futurista desde aquela época, e porque brotará um rebento do tronco de Jessé e das suas raízes um renovo frutificará. Isaías descreve as qualificações do rei ideal, cujo governo contrastaria com o reinado sombrio do rei Acás. Esse papel não foi desempenhado até a vinda de Jesus. Então nós podemos ver que aqui o rei Acás, um reinado sombrio, nós podemos tipificar, fazendo uma tipologia do reino vindouro, o reino do anticristo. Se encontra no livro do profeta Daniel, capítulo 9, os famosos 4 versículos proféticos e apocalípticos e escatológicos, que será o abominável da desolação. Mas aqui nós podemos também ver alguns pontos, Eu separei 2 pontos aqui onde nós podemos estar analisando na palavra de Deus, no capítulo 11 do profeta Isaías e no capítulo 12. Então nós vamos falar sobre o Messias e também nós vamos falar com toda certeza sobre o seu reino. O rebento de um descendente de Davi, versículo 10. Acontecerá naquele dia que a raiz de Jessé, a qual estará posta por estandarte dos povos, será buscada pelos gentios, e o lugar do seu repouso será glorioso. Bendito seja Deus. Com certeza a palavra de Deus chegou a nós. Nós temos um grande exemplo do apóstolo Paulo, missionário, levando a palavra de Deus aos gentios. Foi separado única e exclusivamente para levar mensagens aos gentios, E a palavra chegou até nós hoje, e ela vai até o fim, para que todos ouçam falar do Senhor Jesus, para que muitos ou todos possam aceitar Jesus como único e suficiente Salvador de sua vida. Bendito seja Deus. O Espírito de Deus repousará sobre ele, versículo 2. E repousará sobre o Espírito do Senhor, o Espírito de sabedoria e de entendimento, porque o Espírito de conselho e de fortaleza, o Espírito de conhecimento e de temor do Senhor. Então nós podemos fazer até uma comparação a nós, que nós tenhamos esse Espírito ousado, um espírito bondoso, umas pessoas com o fruto do Espírito. Se encontra em Gálatas capítulo 5, versículos 22 e 23, ali encontramos os 9 frutos do Espírito Santo. Então isso é o que o Senhor quer, que nós sejamos pessoas bravias, não para contender com a carne, mas sim, a nossa luta não é contra a carne e nem contra o espírito, mas sim contra as hostes malignas. Então que nós sejamos bravos, nós sejamos realmente pessoas bravias, levando o verdadeiro evangelho da paz. Um evangelho que transforma, uma mensagem de vida, uma mensagem renovadora. Nós possamos ser pessoas corajosas e ousadas e intrépidas que têm o mesmo sentido. Aleluias!
Ele temerá o Senhor, versículo 3, e deleitar-se-á no temor do Senhor, e não julgará segundo a sua vista dos seus olhos, nem repreenderá segundo o ouvir dos seus ouvidos. Então nós podemos ter um grande exemplo que muitas pessoas, ou nós mesmos, nós temos que nos classificar também, que nós julgamos à primeira vista. Então, se nós apontamos os dedos, olha, você fez isso, você fez aquilo. Então, aquilo que nós ouvimos, nós não analisamos para saber se é ou se não é. Então, muitas das vezes colocamos os burros, ou os cavalos na frente da carroça. Então, nós temos que parar, analisar, buscar a presença do Senhor e orar para que nós possamos ter uma direção certa. Ele julgará a terra com justiça, versículos 4 e 5. Mas julgará com justiça aos pobres e repreenderá com equidade aos mansos da terra. E ferirá a terra com a vara da sua boca, e com o sopro dos seus lábios matará ao ímpio. E a justiça será o cinto dos seus lombos, e a fidelidade o cinto dos seus rins. Então nós vemos aqui na palavra de Deus, que nos finais dos tempos, aqui o Senhor está falando também sobre o juízo final. Então ali será o último julgamento, Quem cair dentro do juízo final, Apocalipse capítulo 20, versículos do 11 ao 15, esta é a segunda morte, e ali será aniquilado tudo, o inferno, a morte. Então os ímpios serão todos jogados no lago de fogo. Então que nós possamos estar apreensivos e estar atentos àquilo que nós fazemos, os nossos atos, para não sermos julgados e condenados na última reta, no último suspiro da vida. Então que nós possamos ser pessoas bondosas e pessoas amáveis, mas ser pessoas íntegras e viáveis à operação de Deus sobre a nossa vida. Aleluias! O restante de Israel será reunido. Aleluias! Versículo 11 e 16. E há de ser que naquele dia o Senhor tornará a pôr a sua mão para adquirir outra vez o remanescente do seu povo que for deixado da Síria e do Egito, e de Patros e da Etiópia, de Elã e de Sinar e de Amate e das ilhas do mar. E levantará o estandarte entre as nações e juntará os desterrados de Israel, e os dispersos de Judá congregará sobre os quatro confins da terra, e afar-se-á a inveja de Efraim. Os adversários de Judá serão desarraigados. Efraim não invejará a Judá, e Judá não oprimirá a Efraim. Antes voarão sobre os ombros dos filisteus ao ocidente. Juntos desposarão aos do oriente. Em Edom e Moabe porão as suas mãos, os filhos de Amon lhes obedecerão. E o Senhor destruirá totalmente a língua do mar do Egito, e moverá a sua mão contra o rio com a força do seu vento, e ferindo-o, dividi-lo-á em 7 correntes, e fará que eles passem com sapatos secos. E haverá caminho plano para o remanescente do seu povo, que for deixado da Síria, como sucedeu a Israel no dia em que subiu da terra do Egito. Bendito seja Deus. Amados do Senhor, nós sabemos que o povo de Israel, que os judeus foram dispersados na antiguidade. Então, nos fins dos tempos, o Senhor reunirá o seu povo, Israel, que é a menina dos olhos de Deus. Naquele dia, podemos também falar sobre o final da grande tribulação, aonde Jesus colocará os 2 pés no Monte das Oliveiras e todo olho o verá, E quando o Senhor colocar os 2 pés no Monte das Oliveiras, este monte abrirá uma fenda, assim como o mar abriu e o povo de Israel passou em seco ali, assim será no final da grande tribulação. O povo de Israel vai passar ali triunfando e vão cantar um hino de louvor e agradecimento a Deus. Mas nós também podemos ver aqui que os gentios o buscarão, versículo 10, como já foi lido. Mas prestai atenção, acontecerá naquele dia, naquele dia que a raiz de Jessé, a qual estará posta por estandarte dos povos, será buscada pelos gentios, e o lugar do seu repouso será glorioso. Então quer dizer, o povo vai buscar a presença do Senhor Jesus, o estandarte, a bandeira da paz, a bandeira do Evangelho de Cristo Jesus. Aleluias! Que palavra gloriosa!
que o Senhor revela nessa tarde sobre o Messias, sobre o seu reino. Bendito seja Deus. Agora nós vamos ver a última parte que também nos diz também assim: haverá alegria na salvação de Deus. Bendito seja o nome do Senhor. Essas palavras nos traz conforto, nos traz alegria, um renovo, nos fortalece, nos capacita cada vez mais a prosseguir para o alvo. Capítulo 12, versículos do 1 ao 6, e dirás naquele dia: graças te dou, ó Senhor, porque ainda que te iraste contra mim, a tua ira se retirou e tu me consolas. Eis que Deus é a minha salvação, nele confiarei e não temerei, porque o Senhor Deus é a minha força e o meu cântico se tornou a minha salvação. E vós que alegria tirareis, águas das fontes da salvação, e direis naquele dia: dai graças ao Senhor, invocai o seu nome, fazei notório todos os seus feitos. Bendito seja Deus entre os povos. Contai quão excelso é o seu nome, cantai ao Senhor porque fez coisas grandiosas. Aleluias. Saiba-se isto em toda a terra, exulta e jubila, ó habitante de Sião, porque grande é o Santo de Israel no meio de ti. Amados de Deus, que palavra confortante para nós. Então passamos por lutas, tribulações, angústias, desesperos às vezes na alma, mas é uma palavra profética, é uma palavra de vitória, é uma palavra de salvação, é uma palavra de transformação de vida. Então esse é o Messias, esse é o seu reino, o reino milenar, onde estaremos ali como sacerdotes, estaremos ali com o Senhor para sempre. Amados, recebe nessa tarde, meu amado irmão, minha amada irmã, esta palavra de vida sobre a sua casa, sobre a sua família. Desejo a todos uma ótima tarde e que Deus possa abençoar vocês ricamente em Cristo Jesus. Deus abençoe.